você que já está nos acompanhando, dá aquele like, balança o sininho e pede para mais alguém acompanhar também. Para quem, ou melhor, você que está acompanhando, pede para mais alguém se inscrever no canal, né? Só acompanhar não, se inscreva no canal também, deixa seu like, ative o sininho lá para as notificações. A gente tem recebido muita gente interessante, muita cultura e muita coisa que às vezes a gente passa por nós e a gente não sabe nem o que é. Né? Ou já tem um preconceito em relação a algumas questões e que a gente tem vindo aqui, debatido isso e esclarecido muita coisa. E hoje eu tenho aqui uma honra de receber a dona Carmen Silva Ferreira. Oh. Ei, mulher guerreira que nasceu na Bahia. Sim. Nasceu na Bahia, 160 quilômetros de Salvador. Eles estão certos isso daí? Porque toda vez eles me passam uns negócios aqui, dona Carmen. Às vezes tá errado, eu já chamo a atenção deles ali mesmo. Aí. Professora, urbanista, ativista e liderança do MSTC, que é o Movimento do Sem Teto do Centro, que é ali tem o... Como é que é o nome? Nós temos 6 ocupações e uma delas é emblemática, icônica, ocupação 9 de julho. Muito bem-vinda. Muito obrigado. Tudo bem, como vai? Preta, né? Mulher, guerreira, só 8 filhos. Não teve muito trabalho em criar filho, porque quem é pai e quem é mãe sabe, né? Então 8 não foi muito trabalho não, viu? Mas, Carmen, aí, como é que tá? Tudo bem? Que bom tê-la aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Maurício, e eu que digo, que bom estar aqui. Que bom, que bom. Sabe que a senhora é um ícone pra gente, né? Obrigado. É um ícone de luta, de força, né? Nós estamos no mês das mulheres, né? E as mulheres cada vez mais precisando se empoderar, né? Porque, na verdade, já tem o poder. Já tem só não se reconhece, né? Tem uns homens que não querem reconhecer, tem alguns, mas já são mais da metade da população do mundo, né? Então tá na hora, passou da hora de mandar mais ainda, né? E quando a gente toma aquelas broncas da mãe, quando a gente segue o que a mãe fala, a gente acerta. Quando a gente vai contra, geralmente dá errado. Então, né? Só foi candidata também, mas como é que foi? Vamos começar. Como é que foi chegar retirante de São Paulo, né? A senhora teve problema lá com agressão, né? Com agressão. Olha aí, uns exemplos maravilhosos já pra gente conversar aqui, né? Então vamos começar com a história da dona Carmen. Vamos lá, dona Carmen. Então, eu sou uma mulher preta, pra quem tá aí nos ouvindo, estou com o cabelo trançado, tô com os dread maravilhoso. Maravilhoso. Né? Tô com uma blusa em um tom bege com abóbora e um macacão preto, tá? Sou uma mulher preta, tá? Me reconheço preta e não parda. A gente tem que discutir muito essa questão, né? Sim. Da questão do pardo, que é tirar a descendência afro-indígena do povo brasileiro. E eu vim da Bahia para cá na década de 90, eu vim fugida para não morrer na mão do feminicida. Eu sou filha de uma empregada doméstica com um militar, eu tive uma educação boa, mas infelizmente caí na bobagem de casar. Né? E aí existia uma coisa com preconceito com a mulher divorciada, com a mulher separada, mas eu não podia mais viver nessa condição. Então, me libertei, deixando os meus filhos lá com o meu pai, com a minha família, e vim para São Paulo com um sonho, né, de vir para uma grande metrópole. Só que, ao chegar aqui, o que deveria nos unir, que é o choque cultural, né, que é a nossa intersecção, e isso foi uma decepção. Saiu de um preconceito, saiu de um... E vim para outro, né? Chegou em outro. Cheguei em outro. Eu me senti uma refugiada no meu próprio país. Nossa. Aí, naquela época, eu vim para casa de amigos, você sabe, quando tá com dinheiro, tá tudo bem. Faltou o dinheiro, já era. Então, fui parar nas ruas, que eu não queria voltar, para ninguém bater nas minhas costas e dizer assim, eu não te disse, você não conseguiria, ser sem marido, sem homem não é nada, né? E aí eu parei nas ruas, da rua fui para o albergue e conheci o Movimento Moradia. Daí, do Movimento Moradia, minha vida deu uma guinada. E essa guinada não foi assim para... essas colocações, né, de status. Foi uma guinada que eu também me compreendi. Eu não podia julgar São Paulo, porque eu não tinha nenhum pertencimento, né? E aí eu passo
a frequentar todas as audiências públicas, conferências, e entender a questão geopolítica e espacial da cidade. Aí eu compreendo que estando aqui em São Paulo, na Bahia, em qualquer outro lugar, o problema só passava pela falta de políticas públicas. Isso mesmo. Primeiramente, por uma falta da escuta do próprio Estado. O Estado não é recorrente a escutar as pessoas, e principalmente as mulheres. Só que no movimento Moradia, eu percebo também que tanto faz quem está do meu lado, direito, esquerdo, na frente ou atrás, os problemas eram recorrentes, eram mesmo. E só através da nossa união, da força coletiva, é que a gente teria uma compreensão. Compreensão de direitos e de deveres também. Compreensão de cidadania. Esse caso de falta de informação, falta de... Né, acho que além de vontade política, de consciência política, né? Porque quem está no ramo da política, ele está para fazer política para todos. E né? as instituições brasileiras, elas não se propõem a ensinar. São muitas instituições, a gente tem aí uma Constituição, que é a de 88, sim, mas a gente tem um STF, a gente tem o TRE, né? E essas instituições e vários outros órgãos, a próprio poder público municipal, estadual, eles teriam que estar trabalhando com a população com mais intensidade em uma educação que é para além da restrita, né? É a educação cidadã mesmo. Nós temos um problema seríssimo, o brasileiro não compreende a importância de seus documentos. Nós somos um país burocrático, nós temos muito documento. Você tem uma ideia, a pessoa acha que ter um RG pode dispensar a certidão de nascimento ou de casamento. E isso dá uma série de problemas. Não, isso é verdade. E como que chegou até o MST? Porque foi morar na rua. Bom, MTST... MSTC. Eu confundo o caso de Guarulhos, lá que lá nós temos o MTSC. MTST. Inclusive até mandar não só do MTST, mas também mandar um abraço pro Boulos, que é um amigo meu também, amigo da senhora, e faz parte também do movimento de moradia, maravilhoso. Como que foi a chegada lá? Só saiu da casa de amigos, de parentes, não sei, de amigos? Isso. E acabou aí indo pra rua, só tá trabalhando. Tentei alugar uma casa, um quartinho, né, que não tinha condição de alugar uma casa, mas aí não deu certo, teve despejo, aí fui parar nas ruas. Das ruas eu conheci o albergue e do albergue eu conheci o movimento Moradia. Eu vou fazer uma pergunta aqui para dar uma limpada, por causa que é um movimento, e eu participo bastante desse movimento, mas é um movimento que tem muito preconceito. Tem. As pessoas acham que as pessoas que têm casa, que têm moradia, acham que é tudo vagabundo, tudo não trabalha, tudo que é coisa de graça, e não tem nada a ver com isso, gente, nada a ver. Não. Então, vou fazer aqui a pergunta para quem conhece muito mais, né? O que quem são os sem-teto? Sem-teto é todo aquele, independente de classe social, independente de idade, de questões sociais, que não tem uma escritura, que não tem uma casa. Aquele que paga aluguel, aquele que mora numa edícula com pai, com mãe, é um sem-teto. É que as pessoas confundem o sem-teto com morador em situação de rua, também é um sem-teto numa outra condição. O trabalhador de menor renda é a pior condição. O trabalhador em situação de menor renda, ele não tem condição de fazer um financiamento de uma casa aqui no Brasil. Primeiro que tem que ter, as exigências bancárias são muito grandes. Novamente, aqui a questão, se ela falou de documentação. Primeiro burocracia. Que a burocracia ela é intensa, né? Tanto com a parte de documento, como muitas vezes você tem que dar uma entrada que ninguém tem. Quem é que tem 100 mil, 50 mil para dar de entrada num financiamento, né? Um salário exorbitante. Um salário exorbitante. A gente está no Brasil com salário mínimo agora que deu uma subidinha para 1.320. Por isso que Minha Casa Minha Vida foi muito importante. Justamente, agora muito importante. Volta agora com força total também, né? O Minha Casa Minha Vida foi um dos maiores programas elaborados para a condição para o trabalhador de menor renda. Ele precisa ter algumas modificações, há críticas, sim, né? Lógico. Primeiro todo programa tem problemas. Mas que foi um dos maiores programas, o primeiro passo muito importante. Muitas famílias hoje têm moradia. Garantindo sempre a mulher também, né? Garantindo sempre a mulher, né? Garantir. Isso é uma grande vitória dos movimentos sociais, né? Conseguir que a casa saia em nome da mulher.
Isso é maravilhoso, Isso, porque né? já É uma sai do garantia. peso das costas de ficar nas costas de um homem. E justamente, Já sai. infelizmente, quando há A algum mulher, quando problema, separa, geralmente é ela que fica com os é filhos. ela que fica com os filhos. E quando há um problema assim de estrutura familiar, o homem sempre que perde o emprego, a primeira providência que ele toma é vender o que tem, né? Muitas vezes vender a casa não dá certo, vai ficar sem casa. Então a mulher já tem uma outra estruturação, são arrimos de família, muitas, né? São pessoas que, geralmente, na hora que separa ela, que fica com o filho. Ela fica com o peso da sociedade, Fica porque com ainda o peso. tem o preconceito ainda é muito grande. Tanto é que eu gostaria aqui, só explicar, a diferença entre invadir e ocupar. Muito grande. É bom a gente desmistificar isso, porque quando a gente coloca invadir, e esse presidente que passou, esse genocida do Bolsonaro, colocou isso na cabeça das pessoas de uma forma, como se fossem tudo bandido, tudo assassino, tudo... Vândalos que vão tomar a vândalos. casa das pessoas, né? Isso, então isso é muito bom a gente desmistificar aqui. E você que está aí assistindo, presta bem atenção nisso. E tenta propagar também essa diferença. Porque quem é sem teto é porque precisa de casa. Tem gente que mora de aluguel, é sem teto, não é isso? Justamente, gasta muito mais de 30% do seu salário com Não o vai valor conseguir do aluguel. comprar uma casa, Nunca, nunca, ou porque- come, tem outra. Existe um problema seríssimo. No momento que a cesta básica aumenta, ele também influi na questão da moradia, do aluguel, né? Porque quando a cesta básica está exorbitante com o preço que nós chegamos, né? Sim. O que é que ocorre? Como é que ele vai diluir o aluguel e o comer? Né? E aí vai ter que dar preferência. Então, pra- falando em Mas invadir e isso. ocupar, há uma grande diferença. Os movimentos, quando eles atribuem a uma ocupar algum espaço, é porque ela está sem função social. Por exemplo, no caso do MSTC, a gente ocupa prédios vazios, abandonados, devedores de IPTU, e a questão de um prédio abandonado é uma questão de saúde pública, gente. Sim. Vocês jamais deveriam chamar a polícia quando vocês veem um movimento ocupando. Vocês têm que chamar a polícia quando o proprietário abandona, porque ele abandona cheio de lixo, cheio de entulho. Hoje nós temos a propagação de várias doenças por conta desses prédios abandonados, né? A volta da meningite, a volta da própria tuberculose, pragas urbanas como escorpiões, porque o alimento do escorpião é a barata. Né? Então, às vezes as pessoas, eu vejo reportagem, né? Olha, tem uma ressalva, muitos escorpiões em tal lugar. É isso, gente. Na verdade, tá cheio de barata. Tá cheio de barata. Então, o escorpião se alimenta disso, né? Uma outra coisa também é a segurança. Um prédio abandonado, o local fica vazio, não há um adensamento, não há pessoas. Quando não se tem pessoas nos territórios, é um abandono. As pessoas transitam com medo, né? Sim, Então, é uma verdade. questão de segurança Além de pública. manutenção, como é um Isso. prédio, inclusive, a manutenção é muito essencial, né? Isso. Qualquer coisa que acontece, pode Acontece, desabar, às pode- vezes larga esses prédios com a caixa d'água destampada, então a propagação da dengue, de outras doenças, né? E assim, invadir é quando a gente invade um local onde tem uma função social. Por exemplo, uma casa que moram famílias, ela não pode, se alguém tentar entrar ali, é uma invasão. Agora, um prédio abandonado é uma ocupação. E Invasão quando- é crime. É crime. Vem invadir Invasão minha casa, é você tem crime. que chamar a polícia, Invadir uma fazenda produtiva É é crime. crime. Agora, Agora- terras improdutivas, com tanto de brasileiro passando fome, e tem pessoas que criticam o MST, né? Veja a produção com o MST produção de é um alimentos, né? exemplo. Vejam aí os programas habitacionais que vêm da forma de como os movimentos conseguem levar propostas, né? Porque um movimento organizado, não estou falando de organização criminosa, e sim de organização essencial para dentro da burocracia brasileira, ele tem que estar atuando junto com o poder público. Então, os movimentos... Principalmente né? porque está fazendo Porque o papel tá fazendo do o papel poder do público, Estado, né? muitas isso vezes, mesmo. né? É o acolher, é receber famílias, é formar, é preparar essas famílias para financiar uma casa. Então, não são pessoas que estão ali com a simples ideia de tomar aquilo como seu. Ao contrário, elas estão querendo financiar. E que tenham financiamento dentro da Dos proposta padrões que dos pode padrões pagar. que pode E pagar. tem que seguir várias regras, não é isso? Muitas Toda regras. toda Regras de convivências. Toda ocupação,
Ela passa por... Como é que é a organização de uma ocupação? A organização Isso também é muito importante de falar, importante. porque todo mundo acha também, entrou Qualquer na terra, um entrou. vai lá depois não planta, não faz, ou então entrou no apartamento, dá uma pinturinha lá e vende, acha que é negócio. Não, não é. Né? Tem muita... Tem. Aí não é burocracia, viu, gente? Aí é uma questão de cidadania, né? Como é que é a organização e como se escolhe o lugar, como que a pessoa pode fazer parte? Olha, Vamos lá. Primeiramente, o movimento se organiza em bases, né? De formação. Não é chegar assim, reunir um grupo de pessoas e dizer vamos ocupar, não. Primeiro as pessoas passam por formação, que é para entender quais são os programas, né, habitacionais, como é a questão do direito à cidade. A gente tem toda essa uma discussão. E aí também uma triagem que passa por assistentes sociais, que passam por uma equipe, né, multidisciplinar, técnica social, para saber como é que está a questão de documentação, ensinar que a pessoa tem que ter seus documentos em dias. Um RG tem validade. Você não pode estar aqui morando há 30 anos na capital de São Paulo, ou no estado de São Paulo, e estar ainda com seu título de eleitor da Bahia. E título de eleitor não é feito só para votar. Se as pessoas passam 2 ou 3 eleições sem votar, o CPF dele é bloqueado. Quando o seu CPF é bloqueado, você fica com uma dívida de CADIM. E essa dívida de CADIM te bloqueia para tudo. Qualquer programa social que exista de governo federal, de governo estadual, qualquer programa você não pode entrar. Inclusive, mães que têm seus filhos matriculados, muitas vezes não sabem que ela tem que ter o NIS em dia, que hoje é um dos documentos mais importantes. Como é que é o nome? NIS. O NIS. NIS, que é o número NIS? de interesse social. Vamos lá mostrar isso aí para todo mundo, né? gente. O Muita NIS gente é não importantíssimo, sabe. que é o tal Número de CAD interesse único, social. social, que ali entra o PIS, que ali entra o CNIS, que é só a questão de aposentadoria, e todos esses programas sociais elencados do poder público. Por exemplo, uma mãe que tem que matricular o filho para levar o leite, né, tem um leve leite na capital de São Paulo, se ela não tem o NIS em dia, ela não pode ir. A criança não recebe o leite, não recebe também o fardamento escolar. Então, muitas vezes a gente também critica o governo, mas a gente também tem que fazer nossa parte. Por isso que nessa parte é uma questão de cidadania. Cidadania, né? Vocês justamente. formam. Isso, formamos. Vocês analisam, vocês cuidam das pessoas, Isso. passa e começam também a mostrar para as pessoas o que é, né? Porque também muita gente chega também, achando, eu quero uma casa, como é que faz para eu entrar? O movimento de vocês, né? Assim, não é só na questão de ocupar, vocês vão olhando em todos os... Outros, porque a moradia, ela não pode atuar simplesmente sozinha. A moradia, ela tem que vir acoplada de outros direitos, saúde, educação, tá? Cultura, a questão do direito à cidade, ela permeia quando se trabalha num conjunto, né? Então, moradia não é uma caixa onde você entra e sai. A moradia, você tem que saber, você tem que usufruir do Estado e também você tem que dar uma devolutiva para o Estado. E vocês estão sempre em torno também dos programas do Estado também, Claro, né? dos programas. É por isso que o movimento que é organizado, gente, ele tem que ter um estatuto, ele tem que ter CNPJ, tem que ter todas as suas certidões em dias, certidões essas que vigoram com pagamento de impostos, atas, faz assembleias com atas registradas. E uma coisa, todo movimento organizado, quando registra uma ata num cartório, um percentual desses emulentos que a gente paga de uma ata vai para o Tribunal de Justiça. Então, nós não estamos ali marginalizados, criminalizados, como falam. Marginalizados, criminalizar, nos criminalizam de todos os jeitos. Sim. Mas é tudo legalizado. Primeiro, que para você deter a gestão da moradia, de um programa habitacional, você participa de um edital. E participar de edital não é fácil. Se você não tem uma série de provas, uma série de documentos, com todas as certidões, né, de Receita Federal, de tudo em dia, você jamais pode participar de um edital. E isso também, as instituições têm um papel também de informar a quem tem uma associação de bairro. Muitas vezes tem pessoas que têm uma associação de bairro só porque tem um simples estatuto, acha que não movimenta mais. Ao contrário, você tem que ter um contador, você tem que ter um advogado para estar movimentando. Como eu falei, o Brasil é muito burocrático, né? E para participar de editais, ou seja, qualquer edital, seja de cultura, seja qualquer... O governo, nós temos uma pessoa que a gente tem que prestar conta, que é o Tribunal de Contas.
Esse é o terror de qualquer poder público. O poder público não pode direcionar dinheiro, não tem a liberdade de direcionar dinheiro, porque, olha, esse é meu amigo, essa instituição é de meu amigo, não, tem que prestar conta. Né? Tem que prestar conta. Então, não é assim, qualquer pessoa, qualquer local, qualquer movimento, eu sou movimento, então tenho direito. Não é assim também. Não adianta chegar o Harry Potter ali, bonitinho daquele jeito ali, ou o Eric com aquela cara ali, preta ali, com aquela cara bonita ali toda. Ou então o Ronald, que isso é feio, isso aí não é feio, um branquelo feio. Tá, Ai, meu pai. Aí, não adianta chegar lá e falar, não, eu quero estar no movimento, quero meu apartamento aqui. Outra coisa, porque não Maurício. é também só apartamentos, não, Não. São qualquer tipo de moradia e programas, também... os programas. Todas essas pessoas que são... Me tira essa dúvida aqui. As pessoas que estão dentro do movimento, elas tanto podem estar preparadas para ocupar um lugar, quanto elas estão preparadas também para participar dos programas nacionais. Agora existe uma coisa, Maurício. Nem sempre o movimento está ocupando. Ou quando nós ocupamos, é para fazer uma denúncia. Né? A gente ocupa por 2 motivos. Primeiro, para denunciar a ineficiência da política pública, tá? E segundo, pela necessidade. Você já pensou o movimento que recebe famílias despejadas, famílias de área de risco, de enchentes, famílias destruturadas, Nossa, isso que né? Tá demais, tá demais. As enchentes todas estão Muita acontecendo, as enchente. pessoas são colocadas para fora, perdem tudo. Despejo. Porque, como eu disse, o preço da cesta básica é altíssimo. Um pai de família que tem 2, 3 filhos, ou tem uma família, como é que ele vai sustentar? Como é que a mulher, que é arrimo de família, vai sustentar? Um caso, na pandemia, alguém perguntou à mulher se ela estava preparada, ela que é arrimo de família, foi ela quem foi mandada embora primeiro? Ou então, para receber os filhos, que as escolas fecharam, houve uma preparação? Será que essa mulher estava preparada? Porque e depois foi obrigada a sair para trabalhar no meio da pandemia, porque chegou uma hora que... que não dava mais. E tinha os filhos em casa. Ia para a escola. Lá, pelo menos, tinha a merenda, tinha o almoço. Como é que essa mulher recebe... Também, em muitos lugares, acabaram com isso, porque antigamente tinha almoço, tinha... Em Guarulhos, por exemplo, tiraram a refeição... Para colocar bolachinha. E um dos programas imensos foi aquele dos pequenos produtores trazer a sua produção para as escolas, né? E espero que com a volta do Conselho agora, isso volte para as escolas. Isso estava dentro do Bolsa Família, né? Isso. Porque todo mundo acha que Bolsa Família, também tem todo mundo, não. Muitas pessoas acham que o Bolsa Família é esmola. Não é. Esmola é para pagar vagabunda, né? Não, é um programa que ele mexe com toda a estrutura da população em geral, da economia... Né? Inclusive, muitas mulheres pararam de sofrer a violência doméstica e conseguiram receber o Bolsa Família e ela tinha sua autonomia. Né? Ela consegue ter a sua autonomia. Começa a trabalhar depois. Tem né? que ter o filho na escola. Tem que ter o filho matriculado. Não é assim, eu vou lá, vou dizer que eu preciso do Bolsa Família. Fala que nem aquele ignorante, genocida que falou que a menina falava, aqui tem uma máquina de lavar. Não é nada disso. Primeiro que é como a condições, tudo tem encargos, os filhos têm que estar matriculados, se não tiver... Tem metas? Né, tem metas, né? Inclusive as escolas e as secretarias têm obrigação de estar informando, né, se há evasão escolar, o porquê. Aí entra o Conselho Tutelar para verificar essa evasão. Faz uma parte muito importante na questão da saúde, porque as crianças e as famílias... Vacina em dia. Isso, porque no Brasil a gente não cuida da saúde, a gente cuida da doença, né? A gente Por isso que é muito doença. Caro, a gente não faz... Prevenção, né? Mas no projeto Bolsa Família tem tudo isso, aonde ajuda as costureiras, porque aí a escola tem que comprar o uniforme dali de perto, material de perto. Então... Dá uma pesquisadinha aí no Bolsa Família antes de você falar qualquer tipo de besteira. O pequeno comerciante, né? Porque elas fazem as compras ao redor, e isso é uma questão de pertencimento. Os territórios trabalham com as micropolíticas e fazendo com que quem está ali, fazendo o dia a dia, o cotidiano de um território, são essas pessoas que movimentam a economia. Se a gente for verificar a nossa economia, como é que ela é movimentada, não são por grandes empresas. São pelo pobre, os pequenos pelo trabalhador. Mesmo. E ao redor de uma ocupação, ao redor
de um programa habitacional, é onde mais funciona esse tipo de coisa. Justamente, o primeiro que chega são os mercados, né? Começa são os mercados. O seu Zé Isso, do barzinho vem, começa a virar um começa mercadinho. A virar um depois, mercadinho. Né? E começa a dar emprego. Começa a dar emprego e assim vai girando, né? Só não vê quem não quer. Justamente. Só não vê quem não quer. É muito fácil né? criticar, né? Agora, participar são poucos. Agora, vem cá, a senhora falou que, e é uma verdade, a ocupação muitas das vezes é para denúncia. Justamente. Para esfregar na cara do Estado que ele não está fazendo não está exercendo sua competência, né? E pelo contrário, ainda está trazendo prejuízo para a população. Como é que é feita essa escolha? Quando? Por quê? E quantos hoje, por exemplo, aqui no centro de São Paulo tem? Vamos falar do centro de São Paulo. Depois da queda do Hilton Paz, ali no Paissandu, em 2018, a prefeitura fez um levantamento e identificou 51 ocupações. Mas nós somos mais de 200 ocupações. Tem ocupações de movimentos. 200 ocupações? Muito mais. De imóveis. Prédios, de imóveis vazios e abandonados. Que estavam... Né? Aí sim poderia galpões, casarões, prédios verticalizados. Agora, reconhecida por essa portaria, tem 51. Dessas 51, 6 já foram, né, desocupadas. E aí, nós, os movimentos, nós estamos fazendo um grande trabalho, que é um trabalho, lembra da década de 70 em São Paulo, que era o problema da regularização das favelas? Eu não lembro, porque assim, nessa época eu... mas se a gente for dar uma lida, for dar uma pesquisada, agora, lendo, São Paulo passou por um grande boom. Foi que mesmo, foi verdade. a questão das favelas, regularização, tal. Isso. E agora, o que nós movimentos queremos é um programa que acopla essa regularização das ocupações na região urbana. Nós temos muitos prédios abandonados. E o que nós queremos, que nós buscamos, é um equilíbrio entre o poder público, a sociedade civil, os movimentos, e o próprio privado. Por que não caracterizar, né, numa perspectiva de ter esse equilíbrio que a gente resolve o problema? Hoje, a Prefeitura de São Paulo, ela tem dinheiro pelo Fundub, tem um programa Pode Entrar, né? Nós temos agora a volta do programa Minha Casa Minha Vida e tem grandes proprietários aí que estão com seus imóveis fechados por questão familiar, devedores de IPTU. Por que não ter um programa que acople os três? Né? Que aí se resolve. Nós não estamos querendo aqui tomar propriedades. Eu sou a favor, inclusive, de um programa de locação social. Né? Com condições, né? Com condições. Não, quando eu falo locação social, é um trabalho voltado tanto com a família, aproveitar, porque dentro das nossas ocupações, dentro dos movimentos, nós temos assessoria técnica, são compostas por arquitetos, né? Nós temos a mão de obra insurgente, que são os nossos pedreiros, que são os nossos elétricos, são os hidráulicos, né? Tá vendo? Então você juntar... tá cheio de vagabundo aí, ó. Não, de forma alguma. Olha como é que é. Né? Qual a estrutura que tem? Nem você tem essa estrutura na sua casa. Nós temos, nós caminhamos com vistorias todo ano, que é da própria Defesa Civil, que é para mitigação de risco. Deu uma pesquisada na portaria 353 de 2018. Sancionada por Bruno Covas, né? Que exige que os movimentos sociais façam mitigações de risco. E essas mitigações de risco não é só chegar um pedreiro e dizer, olha, um curioso, eu tenho essa laje aqui, eu preciso mexer, eu preciso de um RT, eu preciso de um profissional da área, né? Sancionado pelo CAL, que é o Conselho da Arquitetura, né, que possa, um engenheiro, que possa dizer, aqui vocês podem ocupar, aqui vocês têm que fazer essa melhoria, e isso é sem um centavo do governo. Olha que maravilha. Tá? Isso é sem um centavo do governo. É uma maravilha pela atuação, mas é uma vergonha a gente estar num Brasil rico. E a assessoria técnica é essencial, porque se a gente vê esses problemas estruturais, com tanta casa sendo demolida, com as chuvas derrubando as casas, se o Brasil empregasse em assessoria técnica de HIS, que é a de habitação de interesse social, a gente tinha uma estrutura melhor. Porque os movimentos, ele tem essa assessoria justamente para conter até a forma como o ar entra dentro da sua casa,
para a família Sim. ter uma boa vivência dentro de casa, isso a gente tem esses estudos. Então, não é assim, só chegou, ocupou, botou gente para morar dentro de uma gaiola, não é nada disso, gente. Procurem ver como os movimentos organizados realmente fazem um trabalho. É lógico que às vezes tem algum ali que você conhece. Infelizmente, gente né? boa e gente ruim. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar, tem né? Em todo tem lugar. sempre aquele que quer levar uma vantagem ou não. Mas olhando pelo lado do movimento mesmo, é uma coisa muito séria. Inclusive, eu acho bacana porque vocês também têm as questões de saúde, psicológicas. Isso, psicológica. Né? E porque hoje. Às vezes a gente compra um terreno, faz uma casa lá e a gente acha que tá tudo bem. E a gente ocupa não consegue... a parte do só do vizinho, não é? Né? Deixa com que a sua parede ela possa estar transmitindo problemas de infiltrações no vizinho. Então, não é só assim. Para sua né? família, sua às vezes família, você sofre, às vezes, a deslocamento do ar. Olha, Aí você vê várias crianças com problemas, né, respiratórios. Mas por que será? Né? Então, tem tudo isso. E a gente tem grandes movimentos aí fazendo trabalhos imensos. Por exemplo, eu posso citar o Habitat. Né? O Habitat ali na favela do Heliópolis faz um trabalho maravilhoso, que é de arrumar a casa, que é essa questão. E outra coisa que os movimentos estão pensando é no design popular. Pode pegar Não aí, adianta só encher, chegar nas Casas Bahia, comprar móveis e encher a casa. A gente tem que ter uma dimensão de como arrumar essa casa, que as pessoas possam circular. Chega uma hora que às vezes a pessoa enche tanto a casa que não tem espaço. E onde vai descartar esses móveis? Porque onde vai descartar, né? O problema de resíduos é um problema muito sério. E essa questão da justiça climática, isso também é muito sério. Qual é o nosso papel quanto ser humano dentro dos territórios? O Brasil joga muita coisa fora também. Muito Porque isso. essa questão dos resíduos, a questão da própria reciclagem, né? Resíduos que, quando são bem trabalhados, você consegue fazer outras coisas, concreto, esse tanto de construções. Pneu que é jogado fora de um jeito aí que a gente pode fazer até o asfalto. Enfim, mas isso quem está estudando, quem está analisando, quem está fazendo, é o movimento. É os movimentos. E aí, enquanto os governos estão... E ainda tem gente que chama a gente de vagabundo. Isso eu fico... Nossa, eles falam que não pode falar palavrão, mas isso eu fico puto. Principalmente quando a pessoa fala sobre algum programa do governo que se deu bem, por exemplo, o Bolsa Família, ou sobre ocupações. Então eu tô um monte de vagabundo. Não é assim, não. E eu sei, por causa disso, da gente participar, eu não fiz parte dos sem-tetos. Graças a Deus eu tive a condição do meu pai e minha mãe ter casa e tal. Eu não passei por isso, mas eu sempre estive presente, sempre estive junto para realmente ver essa situação, querer saber como é que se resolve. Porque isso, quem deveria estar resolvendo dessa forma, era o Estado. E tem um desperdício também muito grande de pedaços de terra. Gente, a gente está falando hoje de um problema sério no Brasil, que é a volta da fome. Você já parou para pensar se a gente pega esses terrenos abandonados, esses baixos viadutos, constrói hortas comunitárias, né? Que solução nós teríamos? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma ocupação na região central de São Paulo, que tem uma horta que alimenta 40 pessoas. Olha aí, gente. Né? Uma horta cuidada, compostagem. Precisa da condição daquele que está morando embaixo da ponte de morar em algum lugar para a gente poder usar. Não, mas mesmo que está morando debaixo da ponte, se o governo faz um programa que ele vai tomar conta daquela horta, ele tanto tem uma ocupação, né? A exemplo, nós temos... Existem condições de morar embaixo da ponte? Depende de qual ponte, mas ponte, se faz uma coisa... Os viadutos, tem umas coisas muito grandes. Tem uns viadutos muito imensas, grandes, né? imensos, desperdiçando, que ali poderia ser uma academia ao ar livre. Nós temos alguns exemplos de viadutos que deram certo. Certo. Nós temos ali, por exemplo, entre a Rio Branco e a São João, nós tínhamos ali uma pessoa que morreu, mas ele cuidava daquela praça, né? Plantando, florindo, e era uma pessoa que morava na praça. Então, dá certo, é só a gente começar a condicionar e escutar mais o ser humano, deixar de tornar invisível essas pessoas também que estão na rua. Olha, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eles têm capacidade, né? Agora, tem alguns que estão com problema de saúde, que é um problema de saúde. A pessoa não vai para a rua porque está sã. A pessoa vai para a rua por problema de saúde, né? Uma questão de drogadição, que isso é um problema de saúde, e muitas vezes não é de polícia.
Não, isso é verdade. Isso eu também acho que a pessoa que usa droga, o vício, ele é doente. A gente aceita, às vezes, o cara que bebe mais, que, né? E aí não é doença, porque é uma droga lícita, mas ele chega lá em casa, bate nos filhos, bate na mãe, bate no pai, bate na família. E às vezes o drogado, as pessoas que usam droga não lícitas, às vezes estão em condições piores de saúde, morrem demais, porque não tem um sistema de saúde para cuidar desse povo. Gente, quantas e quantas mães e pais vêm procurar a gente, às vezes, para poder ajudar, para querer internar o filho, para poder passar no médico. E muitas vezes, quando a gente doença, fala de gente. saúde, dessa questão de saúde, primeiramente vem a saúde mental, né? Sim. Nós precisamos tratar da saúde mental do povo brasileiro. Nós tivemos aí 4 anos de uma violência. Realmente, precisa tratar, porque depois Precisa, desse né? Bolsonaro, pelo amor de Deus, As viu? pessoas- Que apareceu de cara com problema mental mesmo. É que eles deixaram fluir, né? Acharam o incentivo para deixar a sua violência vir fluir. Mas já eram doentes. Já eram doentes. Já verdade. eram doentes. Isso é A verdade. questão moral, a índole de um ser humano, ninguém forma. Isso é questão de caráter. Caráter não se adquire, não se compra, né? Caráter e índole é do pessoal, né? Vem de uma Vem de educação, berço. vem de berço. Vem de berço. E quando a gente fala em educação, estou dirigindo que a professora, a diretora de uma escola tem que educar seu filho. A educação vem de casa. casa. Lá ele vai aprender, vai ter conhecimento, né? A Verdade. educação é de casa. A gente fala educação, mas não. Na escola você vai ter Conhecimento, né? Educação É em casa, é comportamento. E além de tudo isso, assim, mesmo conhecendo, quando tem uma ocupação, ou quando começa a construir um prédio do Minha Casa Minha Vida, os casinhas do Minha Casa Minha Vida, como é que a vizinhança se coloca nesses momentos? Porque tem um preconceito também? Tem um preconceito. Por exemplo, numa ocupação, quando a gente ocupa uma área que está, por exemplo, na região central, tem realmente o início de preconceito. Mas como a gente entra organizado, o nosso papel é distribuir primeiramente uma carta aberta, explicar aos vizinhos e também o comportamento daquelas pessoas, somos nós que vamos cuidar. Por isso há uma série de regras internas. Regras internas é a regra, né? Por exemplo, o MSTC faz várias articulações, a gente atua em rede. Então, comércio local, que é a mão de obra, a gente passa a comprar, né? Sim, Ali também, a economia né? começa As escolas, as crianças são todas matriculadas nas escolas do território. A questão do título de eleitor, todos com título do território, que é uma questão de pertencimento. E aí, a gente vai também tratando de abrir as portas das ocupações para que os vizinhos conheçam. A gente vai tendo tratativa, por exemplo, nós trabalhamos muito com formação, com seminários, né? Com apresentação, as nossas ocupações, as portas são abertas para que as pessoas visitem, né? E essa visitação, nós temos parceria com várias universidades, nós temos jovens estudando em universidades particulares, como Mackenzie, como Metodista, Escola da Cidade, Colégio Equipe, Colégio São Luís. E essas crianças, esses jovens, quando eles se formam, eles têm que dar uma... Nossa tratativa é sempre com retorno, é participação. Esse é o nosso maior critério. Isso tinha que ser no Brasil tá? inteiro. É sempre com retorno. Ele tem que dar assistência para a comunidade, né? Por exemplo, esses jovens, a gente sempre está instruindo eles que eles têm que dar um retorno e formando mais jovens, né? Dando testemunho. Quando uma mãe... assessoria também, né? Assessoria. Quando uma mãe vai para uma assembleia, a gente quer que ela chegue em casa e explique para o filho por que ela teve naquela assembleia, qual foi o objetivo. Que é para as crianças também entenderem que eles estão ali participando junto, né? Para nós é muito eficaz que a família participe, não seja só... Que exerça a cidadania, mas todo mundo entenda que é cidadania, Isso. né? Uhum. Para ficar um modo mais prático, mas como funciona, vamos pegar o emblemático mesmo, como funciona a 9 de julho? A 9 de julho Fala para mim do funciona começo, da eu seguinte ainda forma. posso conseguir morar lá, não posso, o que eu preciso ou não preciso, mas assim, acho que explicando
por um que a gente consegue lembrar, fica ainda mais, né? Tá. A 9 de julho funciona da seguinte forma. A 9 de julho nós temos uma história desde 97. Sim. Foi a primeira vez que nós a ocupamos, foi em 1997, saímos em 2003 com uma promessa de retornar. Lá tem 2 resoluções federais. Uma é que, pelo Fernando Henrique, que ali seria um programa de arrendamento residencial, o antigo PA. Com o presidente Lula, veio para HIS, certo? De lá para cá, nós já fizemos 4 ocupações na 9 de julho. Todas as vezes que saímos, a gente deixou o prédio reformado e a gente, quando sai, pegou o prédio deteriorado. Nós estamos lá desde 2016. Não ocupamos com qualquer pessoa que vai passando e pegamos. Como eu falei anteriormente, nós temos grupos de base. Nesses grupos de base, a gente vai formando as pessoas. Qual o critério para entrar numa ocupação e para entrar no 9 de julho? O critério foi que a pessoa morasse de aluguel, que a pessoa morasse de favor, que estivesse com reintegração de posse ou estivesse em área de risco, tá? Então, esse é o critério. Então, uma pessoa que tem casa não vai morar numa ocupação, nem vai entrar no movimento moradia. De lá para cá, a primeira organização é a organização de equipes de segurança, manutenção, portaria e cozinha. Que bacana. Essas são as equipes que a gente ocupa Onde tem um preconceito do pessoal achar que é inseguro, tem mais segurança. Mais segurança. Né? Aí ficam todos divididos em áreas comuns até a gente fazer uma triagem no prédio com assessoria técnica para ver quais as reformas que serão feitas, quais os espaços que temos. E assim, é dividido. Espaço maior, família maior. Espaço menor, solteiros. Solteiros e famílias menores. Andares mais baixos para as pessoas idosas, tá? E que tenha mais filhos. Certo? Que é algum tipo de deficiência. E aí a gente começa, nessa equipe de manutenção, a fazer com que todos que ocuparam também participem. Não é porque eu sou mulher que está tendo mutirão de construção que eu não possa ajudar. Então, levo uma água, né? Levo um café para os homens que estão, carrega um saco de areia, de saco né? De vai, ajuda, né? Mulher fazendo o serviço de pedreiro também. E aí, na equipe de portaria, nossa portaria é 24 horas. Que são os próprios moradores. Dá uma olhada aí, você aí que mora nesse prédio bacana aí e tal. Não tem portaria 24 horas. Aqui tem, ó, tá vendo? Visita, a pessoa, se quiser que a visita passe semanas, ela tem que fazer uma cartinha se responsabilizando pela sua visita. Qualquer prejuízo que a visita venha a dar. E tem que certo? seguir todas as regras. E que a visita entenda que ali não é dela, não é do seu visitado, e que ela entenda que ela também não pode chegar lá e já querer morar. Certo? Todas as pessoas que entram... Isso é muito importante. Desculpa interromper, mas... Por exemplo, eu vou lá conseguir meu espaço. Você tá morando lá. Com a minha família e tal. Aí, de repente, vem um irmão, um primo, alguém que também fala, vem pra cá, vamos morar aqui dentro comigo. Aí diz, não pode. Não pode. Né? Não, tem que ser avaliado. E outra, nós não temos nós não estamos querendo fazer coabitações. Se nós quiséssemos fazer coabitações, a gente não tinha horta, a gente não tinha quadra. E ele também não pode passar para outra pessoa direto. Não pode passar. Para passar, tem que conversar, né? Não. Olha, eu não preciso mais, graças a Deus. Não pode passar para ninguém, nem direto, nem diretamente. Você vai embora, você tem que entregar o seu espaço vazio. A outra família que, porventura, venha morar ali, é porque tem participação na base do movimento. Já está lá na lista. É uma espécie de suplência. Você entendeu? Não é assim, eu estou morando aqui, eu vou me embora, vou deixar para meu irmão. Não é negócio. Não. E se a gente descobrir que alguém alugou, vendeu, a pessoa vai embora e a gente ainda chama a polícia. Tem que ir para a delegacia. Maravilha, né? Tá vendo? É provisório. E nós temos que a gente tem que entender que uma ocupação é uma moradia provisória, que o movimento está trabalhando para que ali se efetive um programa habitacional. Foi o caso do antigo Cambridge, é o caso da 9 de julho agora.
A gente já tem um projeto aprovado. Inclusive, quando a gente entra, a gente contrata uma assessoria técnica para desenvolver um projeto para a gente apresentar ao órgão competente, no caso a prefeitura, o Estado, entendeu? Que essa empresa de arquitetura tem a legalidade, né, para apresentar na prefeitura e pedir aprovação de um projeto habitacional. Então, não é simples assim. O movimento entrou, vai ocupar e ali está Deus dará. Não, não é assim. Nessa nossa organização, a gente também não aceita rateios. Sabe aquelas pessoas que vivem, vamos comprar um botijão de gás. Aí, daqui a pouco, se você não tomar cuidado com esses rateios, alguém já faturou dinheiro para comprar 20 botijão de gás e a gente não vê. A gente não aceita esse tipo de rateio. Então, tudo e qualquer... Não. É tudo determinado em assembleia. Nós temos uma contribuição, nós temos um setor administrativo, que é cadastro, que é tudo, documentação, vacinação das crianças. Nós temos o assistente social, nós temos a portaria 24 horas, mesmo que seja morador, ele recebe um salário, tá? Ele não está ali trabalhando de graça, dando um voluntariado. Sim, lógico. É o ganho dele. Nós temos cursos... Qualificação, realocação também, emprego, vocês Sim, nós temos parceria com várias empresas, né? Então, as assistentes sociais têm esse papel, né? E nós temos uma equipe, a gente trabalha em cada andar com um mediador, que é o próprio morador. Qual é o papel do mediador? É dar uma devolutiva do morador para o movimento e levar de volta do movimento para o morador. Transparência tá morando, total. Continua tendo assembleias? Sim, é obrigatório ter assembleia. Todas as decisões são em assembleias. A gente tem brinquedoteca, nós temos curso pré-vestibular, nós temos uma horta na 9 de julho, oficina de arte, nós temos o trabalho da cozinha. A cozinha emprega hoje 20 pessoas. Nós temos um almoço aos domingos, e esse almoço sempre é com chefe, né? E esse chefe, ele vem, faz o almoço, e aí esse almoço é vendido, né? Para o público externo, para o morador é numa taxa menor, e cada almoço que o público compra, 2 vai para uma comunidade. A gente prefere mandar um almoço de domingo para uma comunidade vulnerável, do que sair por aí ser mais um distribuidor de marmita na região central. Nossa, olha, até para mim, que participo, não ativamente, mas, né, pelas minhas condições, sindicalista, vereador PT e tudo mais, eu não sabia de tudo isso aí que acontece. Curso de formação, a gente tem curso de formação gastronômica com vários parceiros, né? A gente tem cursos profissionais, temos parcerias jovens aprendiz, a gente tem várias parcerias que é justamente para que o movimento comece a intitular nas pessoas que elas têm que ser autônomas. Certo? Elas têm que ter uma autonomia. E a gente tem que parar de achar que uma pessoa que vende uma água é um empreendedor. Para você ser empreendedor no Brasil, você tem que ter quanto para investir? Nossa. Né? Nós temos que não saber... ter pique só e achar que... isso já, que uma maquininha e eu já sou dono de empresa. Só o retardado do genocida não é isso, que falava isso. Né? Não, nós temos que trabalhar a questão de renda, sim, renda e trabalho. A renda, por exemplo, a gente incentiva uma dona de casa a bordar, né? A gente tem várias parcerias, nós temos uma galeria de arte dentro da ocupação 9 de julho. A gente tem várias segmentações culturais, mas essa cultura não é simplesmente para entretenimento, é uma cultura de raiz, onde as pessoas percebam que a cultura nossa é uma cultura que vem enraizada, né? A arte, ela é a consequência, e a gente quer dar esse incentivo. Hoje a gente tem um curso, hoje a gente tem várias bordadeiras, a gente foi chamado para fazer exposições, a gente participa de várias bienais, né, bienais de arquitetura internacionais, porque a gente está ali para mostrar que a nossa vivência, ela é o essencial, né, para compactuar uma cidade. A cidade, para ser justa, tem que ser inclusiva para todos, aonde a gente possa conviver com a classe média alta, baixa, né, e com o trabalhador. Então, é essa distribuição de onde nós estamos que a gente já pratica a justiça climática. Né? Que é a distribuição do ser humano, que esse é o maior bem que nós temos. Olha aí,
Que maravilha, né? E aí o pessoal às vezes compra aí, com quem consegue comprar ou alugar, vai lá num prédio e fala, meu prédio tem piscina, tem academia, tem uma sala de televisão. Mas não tem humanidade, né? Não tem humanidade, ninguém participa daquilo. Às vezes a piscina fica lá que ninguém usa, a academia ninguém usa, a sala de televisão, ao contrário de aqui, pisa no pé da pessoa no elevador e não dá um bom dia. Isso, né? Não conhece os vizinhos. Não conhece os vizinhos. Né? Então lá não, lá vai exercendo toda essa convivência entre coletiva, as pessoas. Né? Coletiva, entre as pessoas. E assumindo todos os direitos, porque assim, você tem direito de trabalhar, de receber, mas você também tem que ter direito de descansar, você tem que ter direito ao lazer, à participação de cultura, né? Usufruir. Nós temos o nosso lema é o seguinte, tudo que o movimento conquista, aquele que participa tem direito. Tá? Então a gente trabalha, a gente tá inscrito em vários programas com o governo, programa Cidade Solidária, distribuição de cestas básicas. A gente faz isso, a gente procura, porque a obrigação de uma liderança é fazer essa articulação. Sim, né? sim. Que é esse lobby, né? Como você falou, não é só questão de não tá lá por causa de status, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, né? Tem que fazer articulação com academias, tem que fazer articulação com o governo, tem que participar efetivamente da vida política, geopolítica e social espacial da cidade, participar de conferência, de audiência pública, ter o entendimento quais são os programas, os vários conselhos que a cidade tem, Conselho Tutelar, Conselho de Habitação, Conselho de Políticas Públicas para Mulheres, gestão de parques, tudo isso nós... Para deixar bem claro que ali, se for vagabundo, não consegue, tem que trabalhar para caramba. E quem chegar, que tiver iludido, a gente tá lá para dar essa formação. Para explicar, né? Para explicar, para dar formação. E para as pessoas entenderem que as pessoas também não estão num local e falam assim, não, a gente tá aqui quer tudo, que muito foi propagado também pelo genocida, esse negócio que quem tem ajuda social só quer ficar de boa e não. Procura muito, participa muito mais do que muitas pessoas que têm suas condições, que trabalham, que têm seu imóvel, que às vezes não conhecem metade da cidade, nunca foi numa audiência pública. Não sabe que pode estar opinando no plano diretor da sua cidade, não sabe que existem os planos de bairros, né? Que no território tem várias ações que é necessária a participação popular. A descentralização do poder público, ela se dá quando tem a ação dos seus cidadãos juntos, né? Para melhorar, o cidadão realmente tem que participar, né? Tem. Principalmente porque vai aprender a votar, né? Tem. Porque aquele negócio, depois reclama, a pessoa só vem aqui... Votei porque é amigo do meu amigo, porque vai me dar isso, vai me dar aquilo, me prometeu emprego, isso não existe, Não sabe o que a pessoa está fazendo na Câmara, não sabe o que está fazendo no governo, né? Agora, com essa vivência, o número de mulheres é muito maior? Muito. E qual que é o perfil dessas mulheres? Essas mulheres são sempre... Traço, assim, comum? Olha, são sempre mulheres que são separadas, né? São mulheres que criam seus filhos só, ou então mesmo que tenha companheiro, mas é ela que sempre está à frente, né, da sustentação da casa, ela está sempre trabalhando. Muita mulher que sofre abuso Muita mulher de violência doméstica, assim. E uma outra coisa, uma violência que ninguém fala, né? Que é aquela violência silenciosa do viver, né? Às vezes é maltratada, não consegue uma condição melhor no trabalho, por mais que ela exerça a mesma profissão, tem a mesma carga horária, o salário é menor. Então, a gente vai despertando nessas mulheres as consciências. O MSTC tem uma característica, como a gente consegue abrir a porta para todos, a gente tem muitas professoras, a gente tem pessoas... A característica da mulher é aquela que paga aluguel caríssimo, mesmo que ela tenha um marido, mas que vê que ela não supre outras necessidades da sua família. Ela não tem um lazer, ela não pode ir num parque, ela não pode ir no cinema, porque se ela for tirar o dinheiro para isso, o que é que vai ocorrer? Ela vai deixar de trazer a comida para dentro de casa. Não tem condição nem de preservar a saúde. Isso. Né? Dizem que... A gente tem muita parceria também com a cultura, né? Com o Sesc, a gente tem muita parceria com o Teatro Municipal, então a gente faz questão com vários teatros, né? O que se tem do governo, que é pouco, vocês utilizam. Justamente. E fazem as pessoas entenderem que tem que utilizar, né? Justamente. Vacina, a gente tem a UBS dentro da ocupação,
né? Essa questão das equipes multidisciplinares de saúde estarem dentro da ocupação é muito importante, né? Isso foi dado quando tínhamos Padilha como secretário de saúde, né? É muito importante que elas usufruam da UBS do seu território. E como é para você, que passou por tudo isso, é mulher, é preta, é professora, teve aqui, ganhou um prêmio da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas, não é? Do FNA. Como é A isso tudo PCA. para você, assim, Olha, quando você olha e fala... Eu costumo dizer que tudo que foi de ruim que eu passei foi para aprendizado. Talvez se eu não tivesse passado, eu não teria, assim, a eloquência de estar falando para outras, né? Dizer que é possível, né? Que a gente tem que acreditar e que a gente tem que ir à luta. Ganhar esses prêmios é reconhecimento, né? Então, é um reconhecimento que eu tenho que me podar para dizer que eu estou indo no caminho certo. Não posso levar esses prêmios como dizer assim, eu agora sou a super, sou a bambambam. Cada dia eu tenho que aprender algo. Então, receber um prêmio, por exemplo, eu vim ser professora de uma instituição, que é uma instituição de ensino que no Brasil e no mundo inteiro é reconhecidíssima, que é o INSPER. Eu dou palestra no Brasil inteiro, Mackenzie, em várias faculdades, em vários lugares, fora do país também. Então, esse reconhecimento, ele só faz me dizer que eu estou indo no caminho certo e que eu tenho que me aprimorar e também tenho que elaborar a tecnologia social, que é a troca de saberes, né? Se eu ficar com esse conhecimento só para mim, isso não está certo. E instiga também ter mais mulheres liderando. Isso. Né? As mulheres estão sempre na ponta da liderança, né? Elas só têm que se reconhecerem, porque a mulher já nasce brigando por creche, por comida, por uma vida melhor, né? Ela já nasce já começa na briga, né? Já com a obrigação de continuar o mundo, né? Porque de continuar o mundo, tem que ter né? filho, e eu falei dos prêmios aqui, mas você podia explicar um pouquinho, né? Porque você recebeu esses prêmios, mas por desenvolver ideias criativas, baratas, dentro justamente, dentro do prédios movimento. Abandonados. Isso. Que são ideias, nada mais que a gente fala que é o que hoje é o urbanismo social, né? Essas ideias de trabalhar no coletivo e em rede são ideias que, se o governo aplicasse, a gente tinha vários problemas resolvidos. É dar responsabilidade para vários, né? Comprometimento. Então, por exemplo, a convivência nas ocupações, onde a gente atua, com saúde, educação, com cultura, com formação, pensando na criança, pensando no jovem, pensando no idoso, pensando na mulher, né? Pensando na questão da ancestralidade da gastronomia, que as mulheres que estão fora, né, do mercado de trabalho pela idade, pelo fato de idade, elas podem desenvolver com sua sabedoria ancestral, desenvolver trabalhos e ter seus ganhos. Né? Então, quando a gente pega um morador para ir tomar conta de uma portaria, a gente está dizendo a ele que ele tem uma capacidade, sim, né? E que ele pode estar ali, além de usufruir do trabalho no local que você mora, você pode ajudar outras pessoas. Maravilhoso. E além de tudo isso, gente, ganhou o prêmio de melhor atriz no filme Hotel Cambridge. É assim que fala mesmo? É Hotel Cambridge. Cambridge. Eu sou ruim pra cacete pra ler esses negócios diferentes. Aliás, os caras estão tudo dando risada. Eu já pergunto pra eles antes como é que fala essa porra que eles acabam não falando, aí eu acabo meio, né? Mas é assim mesmo. E fala um pouco até de como surgiu essa história, não é? Olha, eu falo que na minha parte cultural e artística eu estou realizando sonhos, né? Porque lá atrás, na minha juventude, eu participei de vários cursos de teatro e tal, mas não exerci. Como eu falei, casei cedo. Na proposta do Hotel Cambridge, da cineasta Eliane Café, ela tinha uma atriz global e que ia fazer o meu papel no filme. No dia que eu fui assistir, né, a preliminar, como é que ia ser isso, falei, essa não sou eu, não.
Essa não é eu, pelo amor de Deus. Eu jamais faria isso, né? Aí, a Inês Figueiró, que trabalha junto também, ela falou para a cineasta, e que tal chamar ela para ela ser ela mesma, né? E a coisa deu certo. De lá para cá já fiz vários filmes, já trabalhei com Matias Mariani, já trabalhei com a Tata Amaral, já fiz teste com Cari Anuis, e sempre que tem, já participei do Marighella, né, com Wagner Moura, já fiz peças de teatro. Vocês estão pesquisando um pouco nessa porra aqui, mano. E olha tem, aí, além disso, eu tenho a minha cacete. filha, né, Preta Ferreira, que é uma multiartista, Sim, né? Então, isso aí vai de encontro, já fiz leituras de teatro, né? A gente aqui tá falando bastante, né? Do desenvolvimento das pessoas dentro do desenvolvimento das pessoas dentro dos movimentos de moradia, de vários movimentos, né? Mas aqui a gente está falando especificamente do movimento de moradia. Vocês trabalham numa região que ela é a mais populosa hoje do Brasil, né? Nós estamos dentro do Distrito Sé, né? Que hoje tem um adensamento. A Sé, a região central tem vários distritos, a subprefeitura Sé acopla, né, uma parte muito densa, né? E por mais vão procurar bem o centro, isso, né? que a gente esteja na região central, a gente ainda tem grandes campos de miséria. Era isso que eu ia falar, assim, porque assim, não só os campos de miséria, mas assim, a gente tá, eu sou da segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é Guarulhos. O déficit de moradia é horrível, né? E tem lugar para fazer. Tem lugar. Falta vontade política, falta incentivo político, mas o que a gente pode fazer lá? Na região central? Não, ali na região central. Na região de Guarulhos. Olha, Guarulhos tem um grande... Tem programa lá de vocês lá, não? Eu tenho amigos que tem. Eu não tenho, mas a gente tem muitas famílias, a gente recebe muita família que está na ponta de Guarulhos. Pessoa do Fundo de Assanã, Parque Novo Mundo, que está dentro desse, né, tá ali na linha, né? O que é que ocorre? A gente fala da crítica do programa Minha Casa Minha Vida, que pensou em criar muitas unidades habitacionais sem levar os outros serviços, e a própria indústria e o comércio, né? Guarulhos está cometendo um erro, que é acoplar grandes indústrias, galpões, muita indústria, mas está esquecendo do povo que vai morar. Não se pode construir cidades partindo de um ponto só de moradia, ou só de comércio, ou só de indústria. Tem que ter tudo junto. Equipamentos públicos, a indústria, o comércio, mais gente. Não se pode criar cidades transitórias, que só vá só para trabalhar. Não só construir casa. Tem que construir justamente a forma de vivência. A forma de vivência. Por isso que eu não acredito na macropolítica. Tem que ser da micro para macro. E se nós conseguirmos fazer dessas cidades, né, Guarulhos é uma das maiores cidades em desenvolvimento, próximo tem um aeroporto que é muito grande. Se nós conseguirmos acoplar tudo isso, né, moradia, escola, faculdade, hospitais, postos de saúde, até uma lotérica, até lotéricas, né? Pequenos comércios. Faz o papel de banco. Isso, pequenos comércios, o próprio banco, as indústrias. O que é que nós vamos ter? Uma cidade que ela é independente. Eu não preciso mais pegar essas pessoas, tirar daqui ou só transitar. O dinheiro não vai sair dali, o dinheiro vai rodar ali, a economia fica melhor, e a economia fica melhor e a cidade fica melhor. Né? Então, porque a pessoa tem uma ideia, eu vou, por exemplo, falando da região central de São Paulo, vou para a região central. Mas se não vier na região central acoplado, que também precisamos tirar um pouco o centro econômico da região central, que é 25 de março, a Feirinha da Madrugada, se a gente levasse para os 4 eixos, que todos os nossos eixos têm rodovia. Não tem? Verdade. Que é onde vem os ônibus, é onde vem Guarulhos, tudo. por exemplo, ela é cortada né? por 4 rodovias. Então. 4, não é? 4. Não precisaríamos deslocar tantas pessoas para vir trabalhar em outras regiões, entendeu? O transporte seria um transporte público de qualidade.
não podíamos estar sonhando com vários trens que não chegam a lugar nenhum, É. né? Essa, o trem que não chega a lugar nenhum. O transporte público tem que gastar ter prioridade dinheiro com o transporte coletivo em relação ao transporte individual. Para que a gente tenha efetivamente bons serviços, é necessário que a gente interligue essas secretarias. Que é o que os governos nunca pensam isso. Agora sim, tirando o Lula, lógico. Mas estou falando da cidade de Guarulhos mesmo. Eu não sei como que foram os prefeitos aqui em São Paulo, mas pô, a cidade de Guarulhos, quando vai chegando perto da eleição, aí resolve fazer um lugar, fazer algumas casinhas, resolve fazer um UBS, mas não tem essa distribuição. Essa visão, essa estratégia, né, de espacial que você fala. E já cresceu desordenadamente antes. Mas continua, né? Continua. Porque às vezes a pessoa está aqui num bairro, mas para ela ir numa UPA, ela tem que ir lá longe, né? Quando você tem grandes extensões de terras ainda, que você poderia ali construir. Vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou destinar para uma UPA, a própria casinha da GCM ou da Polícia Militar. Aqui eu vou deixar para os comércios e aqui tá as casas. E tem áreas até de APP dentro dessas outras áreas, que pode ser um parque, que pode se preservar, né? Porque a gente não... Você tem um primeiro gasto com isso, mas depois acaba sendo econômico. Vai ser econômico. Essas pessoas não vão se deslocar tanto, né? Óbvio, o cidadão tem o direito de ir e vir. Sim. Eu quero conhecer outros locais, mas o lugar que eu moro me supre as minhas necessidades. Verdade, bacana. Foi uma aula aqui com a Carmen, não tenho o que falar, eu ainda tem muito mais para perguntar, para ela explicar, para demonstrar. Como é que a gente faz, por exemplo, se eu quiser visitar 9 de julho, ou então entrar em contato contigo, aprender um pouco. Bem, gente, a ocupação 9 de julho, ela está localizada na região central de São Paulo. A gente chama 9 de julho porque nós temos 2 entradas, mas a gente utiliza a Álvaro de Carvalho 427. A gente tem o Instra, Ocupação 9 de Julho, Cozinha Ocupação 9 de Julho, tem no Instra MSTC, tem o meu, Carmen Silva, tá? Eu sou acessível, eu dou meu telefone a todo mundo, tá certo? Então, é 11 99 680 7409. Eu atendo, eu respondo o WhatsApp, eu tô no Instra, eu respondo. Se vocês quiserem visitar, vocês podem mandar um primeiro contato ou podem entrar aqui no Instra e pedir, que nós temos uma pessoa que faz os agendamentos, tá certo? Aos domingos, a gente tem o almoço, é aberto. O almoço tem sempre um lançamento de um livro, tem sempre uma palestra com o autor. Nós temos o Cine Ocupa. O almoço, a gente faz o almoço no lugar mesmo. Domingo, além de você pode comprar para levar, mas... Você pode almoçar lá. Tem sempre um show, né? A gente tem sempre um chefe renomenado, né? Não que as nossas meninas na cozinha não façam uma comida maravilhosa, tá? Mas a gente tem muitas... tem visita guiada, inclusive, tá? E se vocês quiserem participar, estamos lá. Porque é importante, as pessoas falam, mas pô, vai lá e conhece, né? Vai conhecer. Vai e conhece, você vai ver que não é uma coisa assim tão... não é de qualquer forma, não é fácil fazer, não é fácil administrar, né? Até mesmo porque, viu, Maurício, as pessoas têm uma ideia errada que o governo vai construir casa e vai dar. O governo não dá casa a ninguém, tá? Primeiro, ele tira. Muitas vezes despeja, né? Não é nem o governo, às vezes é o judiciário, né? Porque um juiz, quando dá uma canetada de um despejo, não sabe o que é que está fazendo, né? De mal para essa família. Mas governo não dá casa, gente. Mesmo que o movimento faça uma gestão, qualquer construtora, qualquer entidade, seja privada ou não, faça uma gestão até adquirir o terreno, até ir para o setor de aprovação, leva-se em torno de uns 10 anos, tá, gente? E a gente tem que se aprender que, mesmo que existam programas habitacionais, o banco é quem é o provedor, né? Infelizmente, né? Tá, mesmo sendo capitalista, mesmo adianta, sendo, né? tá? Mesmo que seja um programa como Minha Casa Minha Vida, que tem um grande subsídio, que você tem uma renda mínima para entrar, né? Que você não precise tanto um campo burocrático da entrada, nada disso, mas é um banco que é o seu financiador, tá bom? É isso mesmo.
Carmen, a gente sempre faz aqui uma pergunta para encerrar o programa, infelizmente, porque a gente precisa fazer uns 10 programas aqui, e inclusive seria legal a gente ir lá gravar um pouco, mostrar que a gente passaria também no Pode... Aí, tá vendo? Aí quando eu falo assim, então não mas ninguém, né? Poderiam ter ido lá antes até, né? A Carmen hoje, com seus 50 anos, 49, Nada, 50 anos. A Carmen hoje, essa mulher maravilhosa com 62 anos, com essa experiência maravilhosa de vida, com essa vivência e essa doação que você faz, né? Porque tudo isso é uma doação também, né? Se ela pudesse pegar uma máquina do tempo, falaram que isso ainda vai existir, né? Não sei quando, mas ainda vai existir. Metaverso. Pegar uma máquina do tempo, voltasse lá com a Carmen de 18 anos. O que a Carmen de 62 anos falaria pra Carmen de 18 anos? Perdi muito tempo, né? Não querendo saber da conjuntura do meu país naquele momento. Eu vivi um momento lindo, que foi o momento de grandes artistas se revelarem, e também vivi um momento maravilhoso que foi do retorno do Caetano e do Gil, né? Do AI5, verdade, da Tropicália. Eu acho que eu teria investido mais naquele momento, naquela Carmen. Teria falado pra Carmen, participa mais disso aí, participa que é a tua cara. Tá certo, mas aí hoje eu vou encerrar com mais uma questãozinha, que geralmente a gente já encerra nessa aqui. Mas a gente tá no mês das mulheres, né? Pode deixar uma mensagem para essas guerreiras? Mulher, e principalmente a mulher da minha idade, se liberte. Viva, viva, viva. Você tem uma capacidade intensa, mas é intensa. Nós, mulheres, somos intensas. São mesmo. Gente, Carmen, muito obrigado. Aí eu que agradeço a oportunidade. Espero que você venha mais. Venha, é só me convidar. Fazer filmagem lá para trazer aqui pro sejam bem-vindos. Todos vocês serão bem-vindos. E você que está aí nos acompanhando, mais uma vez. Eu preciso mudar isso aqui, cara. Não dá. Eu não consigo falar pra pessoa. Ó, nos acompanhe e siga. Você já tá acompanhando e ele já não tá seguindo? Não? Nem sempre. Tá vendo? Dona Carmen veio aqui pra me ensinar isso que vocês não ensinam, porra. Caramba, então agora eu vou continuar falando certinho. Pode participar do Pode Papo aqui com o Maurício. Você que tá nos acompanha, nos siga. É isso. Não só nos acompanhe, mas nos siga nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Também pode assistir sem se inscrever também. Não, então se inscreve nessa porra aí, cacete. Ajuda, né? Caraca. Dá like nessa... Porra, a gente traz essas coisas, né? É importante pra gente. Você gosta do programa, então ajuda essa porra também, que a gente traz gente interessante, a gente traz questões interessantes, pessoas maravilhosas pra nos ensinar. Então, balança o sininho aí, valeu? Forte abraço.